Paz do Senhor, meus amados irmãos. Voltamos agora com a nossa terceira aula de introdução bíblica. Não foi possível fazermos as transmissões ao vivo, estamos com problemas em nosso computador, mas estamos agora gravando esta aula para que você possa acompanhar os estudos dentro do nosso curso básico de teologia que estamos proporcionando aos amados irmãos. Na primeira aula, nós falamos acerca da divisão da Bíblia. Falamos também acerca dos manuscritos, como que chegou nos nossos dias de hoje. Falamos aí do período interbíblico, falamos da Septuaginta e falamos também da Vulgata, né? A transliteração no período da Vulgata. Então você já sabe sobre a Septuaginta no período interbíblico e na Vulgata latina, que foi aí no período romano. Meus amados irmãos, teve um aluno que nos fez uma pergunta que eu achei de grande propriedade. A pergunta dele no nosso grupo foi: pastor ou amados irmãos, quanto tempo se passou de Abraão até Cristo? Qual é o período de tempo de Abraão até Cristo? Eu poderia muito bem postar no grupo dizendo que foi mais ou menos de 1800 anos de Abraão até Cristo. Mas seria uma resposta meio vaga. Ele ia me perguntar, pastor, como que se chega a isso? Então ia ser meio vaga. Como nós estamos numa introdução bíblica, eu quero introduzir a esta matéria, esta resposta, quero introduzir a esta matéria, essa explicação. Então aqui no quadro vocês vão ver que eu fiz aqui todo um cronograma, preparei esta aula, não foi possível transmitir ao vivo, mas agora estamos com esse cronograma. Eu vou postar também no grupo a foto, o print desse cronograma para que você possa fazer as suas anotações, as suas pesquisas, os seus estudos, tá ok? É como eu sempre falo para vocês, eu estou aqui agora passando informações, abrindo as portas da sua mente para que você possa estudar a poderosa palavra de Deus. A Bíblia é espetacular. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje para responder essa pergunta de período de anos de Abraão até Cristo, no livro de Gênesis. Vamos pegar um pouco a genealogia para entendermos como chegamos na demarcação de anos. É muito bom, amados irmãos, que vocês tenham ideia desta linha do tempo. Às vezes nós não paramos para analisar o período de tempo da história e nos admiramos quando isso fazemos. Olha aqui, nós vamos começar com Adão. Então, eu peguei aqui, eu coloquei aqui duas linhas de tempo. Eu coloquei uma linha de tempo aqui de Adão, que nós vamos contar os anos, e coloquei a linha de tempo aqui de Adão, que nós vamos contar a genealogia de nascimento para chegarmos a esses anos. Então, nós sabemos que antes de Cristo, os anos eram decrescentes. Eu já falei isso na matéria, que antes de Cristo os anos são decrescentes. Mas para chegar aos anos decrescentes, nós temos que datar os anos que se passaram na história e aí sim vir de trás para frente até chegar aqui em Adão. Então em Gênesis, se você puder acompanhar, pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5, tá ok? Gênesis capítulo 5, que fala da genealogia. E você vai poder acompanhar esta matéria e essa interpretação. Então, Gênesis, no capítulo 5, nós temos Adão. Adão, ele viveu 930 anos. 930 anos. Mas Adão, nós colocamos aqui o ano 0. Então, estamos aqui em Adão, ano 0. Ok? Adão, ele viveu 130 anos e teve o seu filho Sete. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 3, a genealogia de Adão. E Adão, quando teve o filho Sete, ele tinha 130 anos de idade. Então já temos um pontapé inicial. Então nós sabemos que o primeiro filho de Adão foi Caim, tá bom? O segundo filho de Adão foi Abel. Sabemos a história que Caim matou Abel e Caim fugiu. Quando Adão teve o terceiro filho, que deu o nome de Sete, haviam se passado 130 anos. Então já temos alguns anos na história. Então temos aí 130 anos. Então 130 anos, ó. Adão, Deus criou Adão,
Adão saiu do Éden, teve a Caim, primogênito, teve o filho Abel, o seu primogênito Caim matou Abel, fugiu, e quando quando Adão estava na idade de 130 anos, ele teve então o terceiro filho por nome de Sete. Então eu coloquei aqui Adão 0, quando nasce Sete, Adão tinha 130 anos de idade, então tinha se passado 130 anos. Então está aqui a linha do tempo. Adão, nos primeiros 130 anos, nasceu Sete. Quando Sete nasceu, Sete teve Enos. Só que Sete teve Enos quando Sete tinha 105 anos. Então, nos 105 anos da vida de Sete, ele teve Enos. Então, eu tenho que somar 130 mais 105. E eu vou chegar na linha do tempo de 235 anos, está entendendo? Então, Adão, 130 anos da vida de Adão, nasceu Sete. Nos 235 anos da vida de Adão, nasceu Enos. E Enos teve Cainã, o primogênito Cainã. Só que Enos teve Cainã quando Enos tinha 90 anos. Então, 90 anos mais 105 mais 130. Então, 90 anos, aos 325 anos da existência de Adão, Adão ponto zero, aos 235 anos da vida de Adão, nasceu Cainã. É assim que nós vamos ver na linha do tempo. Cainã viveu 70 anos e teve Maalaleel. Ok? Maalaleel. Maalaleel nasceu quando Cainã tinha 70 anos. Então, somamos a linha de tempo de Adão. Então, Adão tinha 395 anos. Então, do início de Adão, 395 anos, nasceu Maalaleel. Maalaleel teve Jared com 65 anos de idade. Então, mais 65 anos. 460 anos haviam se passados. Então, de Adão, haviam se passado 460 anos e tinha nascido Jared. Quando Jared nasceu, com 162 anos de idade, Jared teve o primogênito Enoque. Enoque é aquele que andou com Deus e Deus o tomou. Enoque viveu 300 anos. Aqui tem os anos que eles viveram, mas eu estou na linha do tempo de Adão. Tá? Então, mais 162 anos da vida de Jared, nasceu Enoque. Então, o total de anos que se passaram foi de 622 anos, porque os anos dos primogênitos vai se somando aos anos de Adão para sabermos quanto tempo se passou. É assim que funciona. Você tem que acompanhar na sua Bíblia. Enoque gerou Matusalém. Só que Matusalém nasceu quando Enoque tinha 65 anos de idade, quando nasceu o primogênito. Mais 65 anos. Então vamos para 687 anos de existência de Adão. Matusalém, com 187 anos, gerou Lameque. Ok? Então, quando Lameque nasceu, já era o ano de 874 anos de Adão. Então, já tinham se passado 874 anos. E Lameque teve Noé. Quando Noé nasceu, Lameque tinha 182 anos de idade. E Lameque gerou Noé com 182 anos de idade. Nasceu Noé. Quando Noé nasceu, já tinham se passado 1056 anos desde Adão. Então já temos aqui 1056 anos. Olha, Adão morreu. Adão morreu com 930 anos. Perceba, meus irmãos, que os 930 anos de Adão chegaram até Lameque. Então Adão foi o próprio interlocutor de Deus, o próprio ensinador de Deus, todos esses anos. Então quer dizer que não houve um telefone sem fio,
para passar tudo que Deus havia ensinado a Adão. Adão foi ensinando. Então Adão ensinou Sete, Adão ensinou Enos, Adão ensinou Cainã, ensinou Malaleel, Adão ensinou Jared, ensinou Enoque a buscar a Deus, por isso que Enoque andou com Deus, ele teve Adão por referência. Talvez os outros não quiseram ouvir Adão, mas Enoque andou com Deus. Adão também ensinou Matusalém. Lameque também aprendeu com Adão. E depois de Lameque, Adão veio a falecer com 930 anos. Então Noé, quando nasceu, não conheceu Adão. Mas mais um pouquinho, dá uma diferença de quase 100 anos, né? 100 anos a mais, Noé tinha conhecido o primeiro homem criado por Deus por nome Adão. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Então nós temos aqui uma linha do tempo. Adão, ele ensinou muita gente a palavra de Deus. Por isso que havia referências para que alguém viesse a adorar a Deus. Por isso que Enoque andou com Deus, porque teve o próprio Adão como referência. Então nós temos que olhar a linha do tempo para entender melhor a Bíblia. Então chegamos a Noé. No nascimento de Noé, haviam se passado 1056 anos. Tá? E Noé, a Bíblia, chegamos lá em Gênesis, no capítulo 5. Chegamos em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 32. Em Gênesis capítulo 5, nós estamos no capítulo 5, tenho certeza que você está lendo aí a sua Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 5, versículo 32, diz que quando Noé tinha 500 anos de idade, aos 500 anos, ele tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Então Noé, com seus 500 anos, tinha gerado os 3 filhos. Não sabemos precisar qual período nasceu os 3 filhos, mas quando ele tinha, uns dizem que Adão gerou aos 500 anos, mas a Bíblia diz que ele tinha 500 anos. Eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque vamos estudar em outras matérias. Mas só para responder o tempo, o período de tempo. Então nós somamos os 500 anos de Adão aos 1056 anos até Noé nascer. Ok? Então somamos aqui. Se passaram 500 anos, tá? Porque Noé nasceu aqui. Noé nasceu. E aos 500 anos da vida de Noé. Então somamos 500 anos a 1056, que foi o ano do nascimento de Noé. Chegamos a 1556 anos. Então se passaram 1556 anos e Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Se passaram 100 anos e vem o dilúvio. Por quê, irmãos? Porque você vai ler em Gênesis, no capítulo 7, vai lá em Gênesis capítulo 7, no versículo 6 e versículo 11, você vai encontrar que começa a chover quando Noé tinha 600 anos de idade. E Noé, com 600 anos, começa a chover. Ora, se aos 500 anos ele tinha gerado os 3 filhos, e aos 600 anos começa a chover, e quando começa a chover é quando nós vemos o início do dilúvio, possivelmente eles já estavam dentro da arca, tinham entrado na arca, Deus fechou a arca, e aos 600 anos desce chuva sobre a terra. Então começa a chover com 600 anos, então se passaram 100 anos. De 500 anos aqui se passaram 100 anos. Então o dilúvio começou no ano de 1656, porque nós adicionamos mais 100 anos. Olha que simples, na linha do tempo. O dilúvio, ele durou mais ou menos um ano. Um pouco mais, um pouco menos, mas seria um ano. Se você pegar de Gênesis capítulo 7 até Gênesis capítulo 8 e somar todos ali os 7 dias, 40 dias de chuva, as águas baixando, você vai chegar a quase um ano e pouquinho, né? Então, um ano. Mas como que nós sabemos que foi um ano, precisamente, o dilúvio?
Você vai ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 8, versículo 13. Olha aí, Gênesis capítulo 8, versículo 13. Tá? Aí você vai falar que ele tira a cobertura, as águas se secaram. No versículo 14, a terra seca. Versículo 15, ele sai da arca. Mas lá vai estar escrito que era Noé da idade de 601 anos. E aí nós vemos para cá, ó. Tá? Noé na idade de 601 anos. Olha aí. Até o dilúvio se passaram 1557 anos. Então, até as águas se secar, 1556 entraram na arca. Como se o dilúvio durou um ano, acrescentamos mais um ano, 1557 anos. Então, irmãos, de Adão, seguindo a cronologia bíblica, a genealogia, contando os anos, do jeito que está demarcado em Gênesis capítulo 5, de Adão até a saída de Noé da arca do dilúvio, se passaram 1557 anos. Então já chegamos ao ano. 1557 anos se passaram de Adão até a saída da arca do dilúvio. E Noé, ele teve 3 filhos, tá? Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Está lembrado disso? Então nós vamos agora para Gênesis capítulo 11, versículo 11, que vai falar da genealogia de Sem. Quando o primeiro filho de Sem nasceu, se passaram 35 anos e nasceu Selá. Então nós colocamos mais 35 anos, foi para 1624 anos. Ó. Aliás, 1594 aqui, 1594. Aí depois se passaram 30 anos, nasceu Éber, 30 anos Peleg, 30 anos Reu, depois mais 30 anos Serug, depois mais 30 anos Naor, e depois mais 29 anos Terá, e mais 70 anos Abrão. Então, quando Abraão nasceu, de Adão até Abrão, nós chegamos a 1843 anos haviam se passado. Aqui são os anos que cada um nasceu. É uma linha do tempo, são os anos que cada um nasceu. Então tinha se passado 1843 anos de Adão até o dia que Abraão nasceu. Abrão, né? Abrão nasceu. Tá? Na Bíblia Thompson, aí nós chegamos no capítulo 25. Ó, Abrão viveu 175 anos. Gênesis 25, 7. Quando você chegar em Gênesis 25, de Adão até Gênesis 25, se passaram 1843 anos. Na Bíblia Thompson, que eu gosto da Bíblia Thompson, porque na Bíblia Thompson, ela data o ano de Gênesis 25. E a Bíblia Thompson, ela data o ano de Gênesis 25 de 1853 a.C. Então, de Gênesis 25 até Cristo, ela data 1853. Então, Abrão, aí vai diminuindo, 1853, 1850, 1800, deu para entender? Até chegar a 0 ano em Cristo. A Bíblia Thompson, ela já data. É que se eu for datar, mostrando para você os versículos, não vou ficar aqui mais de metade de um dia procurando. Então eu cheguei até Gênesis 25, porque de Gênesis 25 para trás, a Bíblia não data a data. Então você sabe que de Adão até Gênesis 25 se passaram 1843 anos. E que de Gênesis 25 até Cristo, mais 1853 anos. Então você vai somar esses 2 anos, ó. Deu para entender? Então, de Abrão até Cristo, 1853. E de Abrão até Adão, 1843. Então, de Adão
até Cristo se passaram 3.696 anos, mais ou menos. Nós dizemos quase 4.000 anos. Deu para entender? Se nós estamos no ano 2021, então você vai somar 2021 mais os 3.696. Então, na realidade, biblicamente, de Adão até os dias de hoje, se passaram mais ou menos mais de 6.000 anos. Mais de 2.000 anos de Cristo para cá e mais ou menos 4.000 anos de Adão até Jesus Cristo. É assim que nós chegamos a essas datas. Volto a repetir, isso não é preciso. Pode ter uma variação para mais ou para menos, mas é só para você ter uma base. Então, meu irmão, de Abrão até Cristo, um pouco para mais, um pouco para menos, 1.800 anos. E de Adão até Abrão, um pouco para mais, um pouco para menos, mais ou menos 1.800 anos também. Abrão está quase na metade. Abrão ele é uma peça importante na história do povo de Deus. E Deus chamou no período certo. Então, eu fiz esse quadro para que você venha a responder a sua pergunta e faça aí uma pesquisa. Eu digo isso para que os irmãos também sejam exploradores da Bíblia, da Palavra de Deus. Então eu estou passando aqui, apenas abrindo a vossa mente, depois você analise isso com calma, coloque aí, eu vou mandar o print da lousa para você colocar aí. Então você começa em Gênesis capítulo 5, todo, depois você vai para Gênesis capítulo 11, você vai ter, faça uma linha do tempo, irmãos. A linha do tempo nos revela coisas grandiosas. Faça uma linha do tempo para que você venha entender quantos anos se passaram, quem ensinou quem. Adão aqui ensinou muita gente, meus irmãos. Ele foi o próprio porta-voz de Deus para muitas vidas. Noé aprendeu de Lameque, que aprendeu de Adão. Olha que coisa interessante. Então, de Adão até Noé, só teve um intermediário. Então, esse telefone sem fio não ficou muito sem fio, não. Tá bom? E depois você vai acompanhar aqui até o dilúvio. Noé, depois do dilúvio, ensinou seus filhos e Noé tinha por que ensinar, porque Noé aprendeu de Lameque, que aprendeu do próprio Adão. Então Noé, só tinha uma pessoa entre Noé e Adão para ensinar para ele tudo que Deus, as maravilhas de Deus que Adão tinha vivido ali no Éden. Eu espero que essa aula tenha sido de grande utilidade para a sua vida, tá bom? Então agora eu vou apagar a lousa e nós vamos prosseguir com mais a continuação lá da nossa aula. Então deixa eu apagar aqui. Nós já gravamos, já está bem gravado. É assim que tem que fazer, meus irmãos. Nós temos que ser exploradores. Você tem que tirar um tempo para poder examinar a Bíblia, dar uma lida, ver as passagens. Eu tinha preparado essa aula para nós fazer a transmissão ao vivo, mas infelizmente não deu para fazer, então nós estamos agora passando para os irmãos. Então vou apagar a luz aqui. Pronto. 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 Luz apagada. Então agora vamos falar para os irmãos, eu quero falar sobre as divisões da Bíblia, continuando o assunto que nós estávamos falando. Falamos dos manuscritos, falamos para os irmãos acerca dos manuscritos, falamos acerca dos manuscritos, do hebraico. Bom, vamos continuar aqui a nossa aula então. Eu falei para os irmãos como a Bíblia foi transliterada até chegar nos dias de hoje. Falamos do período interbíblico, não é verdade? Falamos sobre os gregos. Você ainda lembra das nações? Olha, os assírios, depois veio os babilônicos, depois veio os persas que conquistaram, depois veio os gregos, período interbíblico, e aí vem a Septuaginta, que eles transliteraram a Bíblia
do hebraico, aramaico para o grego, e ficou tudo em grego. Depois veio os romanos, aí veio a Vulgata, que transliterou do grego para o latim, e aí depois foi indo, foi se passando os anos, e do latim foi para o inglês, foi para o português, e chegou para nós a tradução bíblica, tá bom? Depois deste período, no ano de 1250, 1250 DC, depois de Cristo, no ano de 1250, então um cardeal por nome Hugo, ele faz a concordância latina, e quando ele vai fazer a transliteração para o latim, então ele coloca capítulos, então é adicionado capítulos. Deu para entender? Então ele adiciona capítulos na Bíblia para ficar melhor a leitura. E aí ele translitera para o latim, colocando capítulos ali destacados, capítulo 1, capítulo 2, e faz aquela separação para que pudesse ficar melhor a leitura bíblica. Então, os capítulos foram adicionados mais de 1.200 anos depois de Cristo. Então, a Bíblia não tinha capítulos, as Escrituras não tinham capítulos, nem versículos, tá? E nem parágrafos, ela era escrita continuamente. Então, em 1250, ele adicionou capítulos à Bíblia. Depois se passaram mais ou menos 300 anos. Depois de mais ou menos 300 anos. Depois de mais ou menos 300 anos que haviam se passado, então vem aí os reformadores de Genebra. Reformadores de Genebra, que é a Bíblia de Genebra. Então vem os reformadores de Genebra no ano de 1560. Vou colocar aqui, 1560 DC. No ano de 1560, e aí eles adicionam aos capítulos que já tinham sido adicionados no ano de 1250, 300 anos antes, eles adicionam os versículos. Capítulos, aí eles adicionam os versículos. Olha aí. Então, depois de 300 anos, eles adicionam versículos, começam a separar para ter uma melhor didática, para que aqueles que queiram ler a Bíblia possam ler melhor. Então, é adicionado. Então, os versículos não tinham na Bíblia, são adicionados. O problema, meus irmãos, é que nessas transliterações, nesses adicionamentos, pode acontecer alguns erros. Eu já trabalhei em gráfica e por mais que nós tenhamos atenção, às vezes nós fazemos um erro. E quando se erra na matriz, todas as cópias saem com aquele erro. Esse que é o problema. Tá vendo? A palavra de Deus não contém erros, mas infelizmente, nas transliterações pode ter acontecido algum erro. Então é adicionado os versículos. E aí se passam mais de 300 anos, mais ou menos, mais 325 anos para frente. Vamos colocar aqui de novo. 325 anos. Né? Quase um pouco mais de 300 anos. Aí vem na versão em inglês, eles adotam então os parágrafos. Aí eles adicionam, né, no ano de 1885, 1885, eles adicionam os parágrafos. Tá ok? Eles adicionam os parágrafos e começam a adotar subdivisões na Bíblia. E por causa disso, aí surge a famosa e conhecida perícope. Né? O que é perícope? Perícope, para me explicar para você de uma maneira simples e objetiva, sem muitos rodeios, é um trecho da Bíblia, pequeno ou grande.
É um trecho da Bíblia pequeno ou grande que é tirado do texto, mas que ele tem um sentido completo. Então, a perícope é aquele trecho da Bíblia que é tirado. Perícope é uma palavra antiga, quase não se usa mais. Apenas os mais estudiosos usam esta palavra, mas é uma palavra muito antiga que quase não é usada. Ela vem do grego, que significa cortar ao redor. Cortar ao redor. Ou seja, um trecho circulado, um trecho ali separado. Tá bom? O que acontece? Perícope é da origem, assim como perímetro, periférico, periferia, é um trecho separado. Por exemplo, perímetro são metros circundados, então um perímetro é circular ao redor, alguns metros separados, é um perímetro. Vem também uma vertente da palavra perícope. Periférico é uma volta esférica, uma volta circular. Periferia, ao redor da cidade. Ficar ao redor da cidade é periferia, aquelas medidas perimétricas lá, ao redor da cidade. Então, uma perícope tem a ver com texto. Então, é um trecho circundado, separado de um texto. É uma perícope, tá? Que pode também ser confundida com epígrafe. Mas epígrafe ela é colocada. Perícope é aquele trecho separado. Então temos uma perícope. Ela pode ser pequena ou pode ser uma perícope longa. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16. Se você tirar aquilo, é uma perícope. Você tira, segundo esta perícope que está situada em João 3,16, olha que coisa chique, segundo o trecho de João 3,16, por quê? Porque ali é completo, é um sentido completo, não precisa de mais nada para completar aquilo, você já consegue discernir aquele assunto através daquela perícope. Uma perícope longa, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 8, do 28 ao 35, quando Lucas escreve falando do eunuco. O eunuco estava lá no carro, estava lendo, o que estava lendo? Isaías 53, então ele usa uma perícope de Isaías, aí ele cita. Então aquele trecho que o eunuco estava lendo é uma perícope extraída de Isaías. Então só para você ter uma ideia, nós vamos estudar melhor mais para frente. Não quero complicar a mente de vocês, mas que vocês tenham esse entendimento do que é uma perícope. Então perícope nada mais é do que um trecho pequeno ou grande que foi tirado daquele texto. E tem que se tomar cuidado, hein? Tem pessoas que estão pegando trechos aí do texto, sem contexto, estão gerando pretexto. Porque a perícope ela é completa em si mesma, ela traz um sentido, mas a pessoa tem que saber como separar essa perícope também. Então temos aí perícope, que está inclusa aqui. Ok? Aí nós vamos para epígrafe. Olha que interessante, epígrafe. São duas coisas que eu quero. Também nesse período foi adicionado epígrafes. Eu vou pegar a Bíblia. Então, nesse período também foi adicionado epígrafe. Da mesma maneira que tem a epígrafe, teve a perícope, que é um trecho tirado do texto. Mas eu acho isso aqui muito mais grave, muito mais grave. Essa epígrafe que foi adicionada à Bíblia. A Bíblia ela não tem essas epígrafes. O que é epígrafe? A epígrafe é aquela inscrição, né, uma frase ou um título que fica destacando um texto da Bíblia. Tá? Então você tem aqui um texto, e tem esses pontos pretos que separam um texto do outro. Isso pode ser chamado um epígrafe. E isso aqui é adicionado.
Então, na nossa Bíblia, tem essas epígrafes que foram adicionadas, não pertencem às Escrituras. O escritor não escreveu a epígrafe. Deu para entender, meu irmão? É adicionada. E tem irmãos que lê a epígrafe e toma a epígrafe como verdade. Vou dar um exemplo para você de epígrafe na Bíblia que está errada. Vou abrir a Bíblia aqui, vou pegar aqui a Bíblia e vou ler a epígrafe que está em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Ó, Mateus capítulo 25, vamos abrir aqui. Mateus 25, passei. E o versículo 14, está aqui. Olha a epígrafe, eu vou colocar aqui para você ler. Você consegue ler? Aqui. Está vendo a epígrafe? O que está escrito? O sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Olha aí. Parábola dos 10 talentos. Está na Bíblia. A epígrafe diz parábola dos 10 talentos. Porém, se você ler a parábola, não tem 10 talentos. Ué, está errado? A epígrafe está. Não tem 10 talentos. Porque Jesus, quando diz essa parábola, ele diz que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. Então dá um total de 8 talentos. O que tinha 5 granjeou mais 5, 10. O que tinha 2 granjeou mais 2, 4. E o que tinha 1 enterrou, não granjeou nada. Continuou 1. Dá 15. Então essa epígrafe, ela está errada. O que acontece? Quando fizeram uma revisão e atualização, eles perceberam que estava errado. Aí tem a Thompson. Eu uso a Thompson. Aí você vai para a Thompson, no mesmo lugar, ó, capítulo de número 25, você vai até o versículo 14 e olha aí como está escrito. Olha aí. Olha aí. Dá para ver aqui? A parábola dos talentos. Tiraram os 10. Deu para entender? Parábola dos talentos. Então eles retiraram o 10, porque viram que não tinha 10. Só que quem tem essa outra Bíblia, quem possui essa Bíblia, que não foi atualizada, que ainda está com esse erro de epígrafe, ele vai pregar sobre os 10 talentos. Irmãos, a parábola dos 10 talentos. E aí ele erra. Ele erra por não saber que está errado ali. Não, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não está errada. A palavra de Deus não contém erros. Mas aí tem que entender que isso são coisas que foram adicionadas no tempo. E quem adicionou pode ter errado. Porque ao adicionar epígrafe, capítulo, versículo, não tem inspiração divina para adicionar. É a compreensão do autor. Tá? Hoje nós temos Bíblia pentecostal. A Bíblia pentecostal, naquelas informações de rodapé, vai ter os pensamentos do autor, a interpretação do autor. E aí algumas Bíblias pentecostais, você vai ler as anotações de rodapé, e quando você lê lá em Gênesis, no capítulo 32 e versículo 22, vai estar escrito assim, ó. Você vai ler assim, ó, Gênesis, vou abrir aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vai estar assim, meu irmão, ó. Consegue ler aí? Jacó passa o val de Jaboque, ó, e luta com quem? Com o anjo. Tá assim. Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. E aí, nas pentecostais, vai estar falando que Jacó segurou o anjo lá, agarrou o anjo, fizeram até hinos de louvor a Deus, e Jacó segurou o anjo, e vai dizer que Jacó segurou o anjo lá, né? Por causa da epígrafe que foi introduzida. Só que essa epígrafe, meu irmão, ela não é Bíblia, viu? A epígrafe não é Bíblia.
Ela foi acrescentada e pode ter erros. E essa tem erro. Então você lê nessa epístola que Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Mas aí eu pego a minha Bíblia e abro aqui em Gênesis, né? Capítulo 32, eu vou abrir aqui. Eu estou abrindo para mostrar para vocês a diferença de Bíblia. Por isso que é muito bom você escolher a Bíblia. Eu falei um pouco sobre isso, mas ó, capítulo 32, olha o que está na minha Bíblia. Olha, dá para ver aí? Jacó luta com Deus. Ó. Aí na minha Bíblia está Jacó luta com Deus. E aí qual que está certo e qual que está errado? Jacó lutou com o anjo ou Jacó lutou com Deus? Aí você vai para o texto. Aí você tem que ler o texto. Aí você pega a perícope que está ali no verso 28. E no verso 28 diz assim: não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O próprio texto diz que ele lutou com Deus. Não é uma interpretação. Não precisa descer a unção do Espírito Santo, conhecer. Está escrito no texto. O próprio texto está dizendo, Jacó lutou com Deus. Então, por que eu coloquei epígrafe que Jacó luta com o anjo? Por que que eu digo que Jacó lutou com o anjo se o texto diz que Jacó lutou com Deus? Então é isso que eu quero dizer sobre tomar cuidado com as epígrafes. Não confie na epígrafe. Leia o texto. Lembra do oika? Nós falamos do oika na aula anterior. Observação, interpretação, correlação, aplicação. Aplique o oika no texto que você quer desenvolver. E veja, observe, procure, pesquise, estude. Seja um explorador da palavra de Deus. Você quer ver mais um erro no Novo Testamento? Eu vou dar mais um erro. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 36. Deixa eu ver aqui. Lucas 24, 36, ó. Vou abrir aqui. Lucas. Ó, essa daqui já está conceitada. Jesus aparece aos discípulos. Tem Bíblia que diz que Jesus aparece aos 12. Só que Judas não estava mais presente. Judas já tinha se suicidado. Ele não estava mais com os discípulos. Porque quando você lê Mateus, o evangelista, Mateus e Marcos, Mateus diz que Jesus apareceu aos 11. Marcos corrobora com isso. Marcos também diz que Jesus apareceu aos 11. Mas você vai ver na epígrafe, está escrito que Jesus aparece aos 12. Será que o autor, o que foi transcrever, o que foi tentar melhorar para que você leia, será que ele cochilou na hora de pôr o número 11 e colocou o número 12? Então, meu irmão, o mais correto é ler o texto. Por isso que você deve procurar uma Bíblia que já seja corrigida esses erros de traduções, tá? Então, essa foi a nossa terceira aula. Vamos parar por aqui, não vou prosseguir, que tem muito mais assunto. Ainda tem mais 2 aulas para nós encerrarmos. E esses capítulos, versículo e parágrafo, está na página 22 da nossa apostila. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.